De fazer referência também que este momento é patrocinado pela Chicambi Eventos, eles que são então responsáveis de preparar este, eu digo sempre, este banquete, este mini banquete logo pela manhã, para que os nossos convidados se sintam confortáveis e que tomem um pequeno almoço connosco e que se sintam mais assim, não é, à vontade de contar a sua história. Hoje eu tenho o prazer de receber na nossa mesa de chá Zurema Rodrigues. Muito bom dia, seja bem-vinda. Maravilha. José Fialho, muito bom dia. Bom dia, Edusa. E Armando Narciso, muito bom dia. Bom dia, Edusa, e realmente é sempre um prazer estar aqui, não é? Maravilha, é mesmo um prazer. Olha, eu vou aproveitar e vou dar um bom dia também à Catarina. Catarina, bom dia. A Catarina, vocês já conhecem, já sabem, ela vem da Chicambi Eventos e vai estar aqui hoje para dar o suporte aos nossos convidados, não é? Porque eu não sei se eles são de comer muito pela manhã, mas o que precisarem, a Catarina está aqui disponível também. Eu sou, é? eu sou. Era? Zurema, Pelo menos. A Zurema de comer de manhã ou nem por isso? Pelo menos gosto da imagem que vejo. Isso. Um cheirinho agradável. Cheirinho bom, não é? E vamos tentar ser simpáticos. Exatamente. Depois do que nos oferecem agora de manhã. Pois é. Colega Narciso, é de comer de manhã ou nem por isso? Honestamente falando, é que eu não saí de casa, tenho por hábito Já sempre comer, mas comer. se tiver alguma coisa a gente pode degustar aqui. Claro não é? que sim. Olha, eu deixa-me dizer, desta parte aqui, pronto, a comida da Chicambi Eventos é maravilhosa, é muito boa. Olha, mas deixa-me dizer que eu estou muito feliz por vocês estarem aqui. É incrível que as pessoas às vezes não têm noção que às vezes é muito mais difícil termos, às vezes, aqui os colegas, porque a agenda aqui dentro, a dinâmica é tão acelerada que está todo mundo a cumprir as suas pautas, os seus temas e que é muito difícil, às vezes, tirar um bocadinho do vosso tempo para estar connosco e logo pela manhã, que vocês têm muita coisa a fazer. Mas quando vocês conseguem, nós ficamos muito, mas muito felizes. Estamos a viver um período bom, que é a comemoração dos 50 anos da nossa TPA. Então, nada melhor do que serem vocês, não é? A contarem a vossa história que cruza-se com estes 50 anos de televisão. Então, hoje nós temos aqui, e de fazer referência também, que daqui a mais um bocadinho, há de juntar-se a nós, a colega Filomena Reis, que vai estar connosco. Ela que neste exato momento já não faz parte da direção desportiva, mas que também teve um longo caminho na direção desportiva, daí realmente ela daqui a mais um bocadinho juntar-se a nós. Mas eu vou começar com vocês, eu vou começar aqui com a Zurema, não é? Os cavalheiros vão me entender, não é? Que, sim, vamos aqui dar prioridade às senhoras. Eu quero saber, e muita gente lá em casa, Zurema, como é que começa a história da Zurema com a TPA? Nós sabemos, sim, que é de muitos anos, que a Zurema chegou aqui menina, não é? E que se fez profissional, que se fez mulher aqui nesta casa. Então, como é que começa, não é, essa caminhada, essa trajetória aqui com a TPA? Bom, é uma história que me orgulha bastante. Foi preciso primeiro convencer os meus pais que deixassem que eu trabalhasse na televisão, porque naquela altura a mensagem que tinham de um jornalista não era tão boa. Foi preciso a envolvência de toda a família para que eles fossem convencidos. Exato. Eu sou filha de um polícia e de uma professora, portanto, duas profissões pedagógicas numa sociedade. E então não foi muito fácil convencer os meus pais, mas depois de muita conversa lá aceitaram. Eu tinha os meus 15, 14 anos e então entrei para a TPA. Exato. Os meus pais traziam-me para a empresa e vinham buscar-me, tinha sempre aquele horário muito programado. A televisão acolheu-me bem, eu digo. Foi bem recebida. Lembra-se da primeira vez que colocou o pé na televisão? Quem é que a recebeu? Como é que foi? Quem me recebeu foi o Abel Couto. O Abel Couto. O Abel Couto foi. O Abel Couto, o Betinho, o Alberto Xavier, o Tozé, o nosso Tozé. Isso. Tive comigo depois também a Noémia Vilhete, tive a Paula Gomes. Portanto, se eu estiver aqui a citar o nome de todos, posso me esquecer, são muitos anos. Sim, e não quero ser injusta com nenhum deles. Claro. E depois fui recebida no desporto pelo Tito Júnior. Isso. O Tito Júnior foi meu professor, o meu mestre. Opa. E hoje eu estou aqui com muito orgulho. Sou uma profissional vaidosa, sou uma profissional feliz. Sim. Depois de ter terminado a faculdade, não me dediquei ou não me candidatei ao mercado de trabalho, porque eu já estava aqui.
E foi uma promessa que eu tinha feito aos meus pais, que eles me deixassem trabalhar na televisão e eu ia ser aquela filha cumpridora de todas aquelas regras Tudo, não é? e princípios Pois que é. eu tinha de uma professora e de um polícia. claro. Então, hoje estou aqui na televisão, feliz, com os meus colegas. Hoje tenho um cargo assim um bocadinho que digo vamos fazer Vamos. e eles fazem. Exato. A televisão é a equipa Pois é. e gosto do meu grupo de trabalho. Do trabalho. É Olha, um grupo dedicado, profissional, comprometido, pontual. Que Exato. televisão tem pontualidade. Tem pontualidade. Televisão tem É pontualidade. verdade. E quando recebemos o vosso convite para estarmos aqui, tivemos que chamar toda a equipa para nos apoiar. Nós vamos para o ar Pois daqui a é. bocado ao 12h30, no canal Sim. de Desporto e Cultura e no TPA Notícias, mas o nosso trabalho não ficou parado, Mas portanto. continua, não é? Sim, o nosso trabalho não ficou parado. Temos outro grupo a tratar daquilo que devíamos ser nós a fazer Exato. para podermos estar aqui no programa. Exato. Olha, e nós, muito obrigada, equipa. Muito obrigada a nós aqui agradecemos. Olha, mas conseguimos aqui perceber um bocadinho deste início, mas por favor, sintam-se à vontade em comer alguma coisa, sintam-se à vontade. A Catarina já serviu aqui o suminho, se quiserem um chazinho, temos aqui o chá, não é? Mas, da mesma maneira, não é? O colega Narciso também tem aqui uma longa estrada na nossa televisão, variedíssimas emoções já viveu aqui na TPA. Como é que começa essa história? Olha, Edusa, algo lindo, importante, não é? Que tenho realmente a narrar, mas antes nós gostaríamos de fazer uma vénia a todos aqueles profissionais da televisão pública de Angola, porque antes de nós já existiram. Exatamente. Os outros que fizeram história e que de uma ou de outra forma acabaram aqui por deixar um legado que fica marcado, sem margem de dúvidas, por este grande histórico desenvolvimento que a televisão está a ter. Sim, sim. A minha história começa pelo seguinte. Antes do Agostinho Neto morrer, eu fugi para Portugal. Fui para Portugal e... Imigraste? Imigrei. Eu fugi para Portugal, eu fugi para Portugal. Não, fugi não. Da mesma forma que os jovens agora têm em querer migrar, Isso, eu já tinha... Nós todos fomos jovens. claro. E nós Não, temos nós um grupo- continuamos a ser jovens. Sim. Não, não é preciso. E tem deixado aqui o segredo, esse eu quero saber. A senhora vai ter que deixar aqui hoje o O segredo. segredo porque é que realmente mantém essa mudança. Pode ser. Então, estava a dizer que... Eu acho que é do desporto. Eu estou bem a ver, estou em crer Nós que é do desporto. traçamos um esquema para ir para Portugal. E o que é que eu fiz? Fui com salvo-conduto e os meus pais ainda viviam. Ok. A minha mãe chorou, o meu irmão na altura já era comandante das FAPLA. Primeiro tenente era muito, depois ficou Pois. capitão. Que a sua alma esteja em paz, que realmente Deus o guarde. E o que é que ele faz? Naquela altura ele tinha poder. E o avião em que eu fui só tinha 2 bombos, 2 patrícios. É verdade. Eu era miúdo, eu lembro de uma situação, nós atravessamos ali o Sara. O avião quase que caía, o Boeing 707. Quer dizer, medo. Nós cheguei a Portugal, fiquei um tempo, tal. E epá, depois daquilo, a minha mãe diz, quando o meu irmão manda me buscar, eu fui tipo recambiado. Era o escudo em Por Portugal. indisciplina, Por né, indisciplina, Narciso? antigamente. Eu era miúdo, eu tinha 15 anos. Quer dizer, mas foi. Eu tive que vir, eu fiquei 20 dias, pá, conheci o Rocio, não estava a ver bombos. Quando passasse o Patrício, cumprimentava, é verdade, estou aqui agora com o calão. Sentir-se igual, não é? Eu vim, depois disse, era peço ganho, mandarmos, fiquei muito triste. Certo, que esta aqui, epá, aquela malta que havia no bairro, nós temos que fazer qualquer coisa. O Agostinho Neto morre. Houve aquelas situações todas, eu acompanhei aquela história toda do fraccionismo. Edusa, o Narciso fala muito. Sim, não vamos- Tem que ir para Portugal, aí tem que ir para o UAM. Eu fui para o UAM estudar. O Walter, Tomás, Isso. o nosso Tomás Ferreira. Tomás Ferreira. Eu estava no UAM a estudar, encontrei muita gente e o Walter andava de moto, veio à minha casa para pedir para fazer telenovela, Sim. porque eu jogava lá. Pois Depois é. vimos. Tinha já no perfil de bar. ator naquela altura, não é? Vim. Olha, eu vou falar. contar um segredo do Diz lá, Narciso. O Narciso foi o único jogador de basquetebol que marcou 79 pontos numa É partida. verdade, ainda nem havia 2 pontos. É verdade, isso tem que ficar no book Guinness. É verdade. Perguntem ao Paulino 79 Fernandes, pontos. perguntem ao Nelson Ventura. Eu nunca disse isso porque eu não sou muito esporte. Nós demos 100 e tal a uma equipa que era o Independentes do Ranger. Mas também. Também tinha bela Mas também, Independentes isso do Ranger. também era muito Mas são mal. histórias que nós realmente tentamos aqui ter um Olha, percurso grande, vamos ir longe. Exato. Então, mandaram, eu depois vim para a televisão. Como é que eu entro na televisão? Esta é uma história importante. Eu entro na televisão por ajuda de muita gente, não é? Na altura havia a senhora Luísa Fansoni, que é da rádio, e Sim, sim. fui ter com ela, nós fazíamos testes. Isso foi em 1990. Isso. Na altura em que houve o mundo do basquete. Houve o mundo do basquete,
não sei, epá, e Encontro Contreiras, não sei o que, Contreiras. Mário Silva, o Paixão dos Santos, o próprio Manecas Padrão também faziam parte da área. Anabela Miranda fazia parte da área desportiva. E muita gente. Depois tínhamos os câmaras todos concentrados. O Tomás Bírio, o Panzo. Então, o já Manucho, encontra uma grande família uma grande estrutura. quando dá esse início. Da mesma forma que a Zorema Rodrigues faz aqui uma vénia ao Tito Júnior, realmente também De passo igual por aí modo. faço. E ao Mário Silva, o Paixão, o próprio Dedaldino, éramos uma família. Somos Somos uma família. na área desportiva. Eu entro e depois nós tínhamos aquela situação dos cacuços, aqueles que vinham. E havia muita história aqui, havia muita história. Ir buscar Mas, os 1000 ciclos, Mil Narciso, ciclos, lembra? 1000 ciclos. Mas a mim não fizeram esta. Porque Não o Panzo- fizeram? Não caiu nessa? Não caiu, Não porque o 1000 ciclos, depois a eletricidade em pó. Depois o Panzo fez para ir buscar a eletricidade em pó no estúdio B. Eletricidade em pó. Mas havia cenas muito boas. Quer dizer, nós tínhamos aqui uma E família. era tal como bonito. a- Mas é importante tocar nesse aspecto, pronto, diferente da Zulema e também do colega Narciso, o Fialo já vem numa outra altura. Não sei se também acabou por sofrer um bocadinho, não é? Desta realidade, aí já encontra. Eu já chego aqui treinado. Já treinado, né? Já fazia parte dos quadros da Rádio Nacional de Angola. Então entrei em 2007. Isso. Uma fornalha com José Carlos, o Fortunato Ramos, um pouco depois deles, o Sérgio Henriques e outros. Depois, logo à minha chegada, eu também tive mentores de pessoas que me acolheram aqui. Inicialmente fui recebido por Amílcar Xavier, era na altura o subdiretor, ainda não era o Conselho de Administração, era o subdiretor. Depois, um pouco mais tarde, Subdiretor para os programas. para os programas, sim. Depois, Manuel da Conceição. Chamávamos Manuelito. Ah, o Manelito, o chefe Manel. Chefe Manel. E depois o chefe Tito foi encaminhado para a área desportiva porque Na era meu... TPA, durante esses anos todos, só houve dois chefes, o chefe Manelito e o chefe E o Tito. chefe Tito. Então eles estavam ali, não é? Sim. Porque era meu desejo fazer desporto. Sempre, o desporto sempre Sim. foi o objetivo. Eu entro por aqui já, entre aspas, feito, porque já tinha uma caminhada de 7 anos, tarimba da rádio, 7 não é? anos de Rádio Nacional de Angola, repartidos entre o Kwanza Sul e o Bengo. Chego aqui, fui recebido por essa família enorme, encontrei aqui outros profissionais que já faziam parte da área desportiva, o Zorema Rodrigues, o próprio Armando Narciso, Luís Caetano, Carlos Contreiras, Neto Júnior, enfim, fui acolhido aqui em família e essa família hoje Pois é, continua. uma família que segue mesmo depois de tantos anos. A Zulema, quando entra para a TPA, pronto, entrou menina, ainda passou pelo infantil. Sim, fiz o carrossel durante muitos anos. Durante muitos e anos. há um nome que eu me esqueci, porque tudo começa quando o Tomás Faria traz o Tomás Ferreira. Ferreira. O Walter, como é que chama? Tomás O Ferreira. O Tomás Walter, Ferreira. pois, o Tomás Ferreira. Eu agora também tenho muitos nomes, né? Agora confundo aqui os nomes do desporto. Traz-me para a televisão. Sim. Ele é que foi o mentor, ele é que me descobriu, vamos dizer isso, sim. E então começou ali algumas conversas com a minha mãe, então depois ela deixou que eu viesse. E deixou, e aí depois pronto, a caminhada mais para sair, por exemplo, do carrossel para o desporto, quando faz essa virada, sentiu que precisava de... Sim, precisei. Aí é mudar, onde surge o ou Tito alguém Júnior. é que olhou e disse, não, eu acho que se calhar é o momento. Não. é, Quando saí do carrossel, fui para a área de programação da TPA. Ainda fiz parte da área de programas da TPA, que fiz a continuidade, fiz a programação da semana, fiz o Totoloto, para tirar aquela imagem de menina que eu tinha durante muitos anos do carrossel. Desconstruir, não é? Sim. Para, E depois houve a altura de mudar. E então, como era um desafio uma mulher no desporto enfrentar aqui estes senhores... este universo então, tão masculino lá. vamos pôr a Zorema a dizer que uma mulher também pode fazer. E então fui para o desporto, aí é que Nós surge... recebemos a Zulema. Em momento, a Zulema nunca se sentiu de alguma forma intimidada Não. pelo facto de ser Não. esse universo tão masculino? Era um desafio que eu tinha. Isso. Porque é que só eles É que podiam estar naquela posição? Eu também Pois é, podia. pois é. E tive apoio deles. Eu sinto que eles sentem-se vaidosos por me ter na equipa. Olha É aí só. que surge o Tito Júnior. Sempre se sentiu protegida pelo facto de... E continuo. Até Até hoje. agora, não é? Por exemplo, nós posso tivemos agora o Afrobasket. Sim. Aquilo foi um trabalho de equipa. Nós, no primeiro Foi dia, pesado. nós tivemos 11 horas no ar. Sim.
porque sem esperarmos, o placar eletrónico avariou por 1h13, 15 minutos. Então, nenhum de nós estava preparado para aquilo. Então, tivemos que ir buscar força. Segurar a emissão. Temos aqui, lembras? Antes realmente da gente apostar esta questão da Zurema, nós temos aqui que dizer assim. Eu, instantes, fiz referência ao nome da Anabela Miranda, que também fazia desporto e que conciliava o desporto porque ela era hospedeira da TAG. Isso. Quando nós já tínhamos a coqueluche, quando a Zurema veio, a Zurema surge e fica realmente aquela senhora em termos de desporto, quer dizer, que segura. Até hoje. Realmente. E eles nunca me intimidaram. Não, sempre trataram-me bem. Nós não estávamos habituados a trabalhar com mulher, porque a Anabela estava, mas não trabalhava, era efetiva. Era efetiva, ela vinha. Mas a Zurema chegou e ficou, não é? Desafiei-os e continuo a desafiá-los. Até hoje, não é? Hoje, ter de coordenar equipas, não é? Estar à frente de um time, não é? A responsabilidade acaba por ser muito mais intensa, muito mais agressiva também. Mas pronto, acredito que seja leve pelo facto de eles colaborarem. Todos uma família. Sim, e isso tudo também acontece, eu a liderar a equipa do desporto. Porquê? Porque o Conselho de Administração da TPA acreditou no meu comprometimento, no meu grau de responsabilidade, na minha entrega. Então, e depois, a minha família atrás também tem que entender que eu gosto de televisão. E televisão é um trabalho exigente. Então, todos nós aqui em parceria fazemos com que eu consiga estar na TPA em tempo integral. Olha, eu acredito que esse carinho que a Zurema sentiu, não é? A Filomena também tenha sentido quando ela chega ao desporto. Eu disse-vos que Filomena Reis havia de juntar-se à nossa conversa e ela está prontíssima. Filomena, por favor, junte-se a nós. Junte-se a nós. O seu lugar está aqui à espera. Para termos aqui esse momento de conversa. Seja bem-vinda. Bom dia, Filomena. Obrigada, bom dia a todos os colegas. É um prazer ter aqui também, não é? Olha, hoje estamos a reviver com vocês momentos, não é, dessa história com a TPA. E a Zurema falava, não é, do quão acolhida, o quão protegida ela sente-se até hoje. Até não é? hoje. Pelo facto de estar no desporto e ser essa realidade, não é? Até bem pouco tempo tão masculina. Mas a Filomena também teve a sua passagem, não é? Aí pelo desporto. Tive, embora tenha sido uma mera intrusa. Mas como é que foi? Como é que a assim. Filomena chega ao desporto? Na verdade, eu já tinha feito desporto no Luban. Isso. Fiz um programa chamado Remate e, no entanto, o desporto não era para mim totalmente desconhecido, uma área totalmente desconhecida. Então, fui para o desporto por conveniência pessoal, porque eu tinha que estudar no período da noite, fazia o Ecos e Factos. Quando cheguei, fazia o Ecos e Factos, quando cheguei do Luban, transferida para aqui, no entanto. E depois vi a necessidade de ir para uma área mais sossegada, com mais tempo, que possibilitasse que eu estudasse no período da noite, já que os programas maioritários eram feitos no período da tarde, daí até às 18 horas, 18h30 ou mais tardar, e então a partir daí eu podia ir para a escola, continuar os meus estudos. Então transferi-me para a área do desporto. E aí já encontro uma família formada. Já encontro né? uma área bastante compacta. Isso. uma área, como é que eu direi? Bastante unida, bem disposta, super bem disposta. E pronto, não vou dizer que tudo foram rosas e que foi um mar de rosas, que tudo foi fácil. Desafios Como qualquer transição, a integração é um bocadinho difícil, tem os seus desafios. Mas a verdade é que me aguentei até a altura que o Gonçalves Angica achou, administrador na época, entendeu que eu já não devia continuar na área do desporto, propôs-me um novo desafio e eu, como não fujo a cara à luta, abracei um novo desafio. E abraçou saí do muito desporto. bem. Olha, mas há aqui um detalhe, e principalmente em relação ao desporto, que vocês têm de dominar, não só por todo o conteúdo, mas dominar os diretos. E a Zurema deu-nos aqui o exemplo, né, do que aconteceu no Afrobasket. Ninguém havia de imaginar que havia de acontecer aquela falha.
E o profissional que lá está tem que estar preparado para estas questões. No desporto acontece muita coisa, não é? A gente nunca sabe o que é que vai acontecer no minuto seguinte, no segundo seguinte, não é? Então, que situações é que volta e meia, não é? Vocês enquanto profissionais, não é? Seja no desporto ou não, não é? Que a Filomena nesse momento não está no desporto. Estou em espírito. Sim, em espírito, exato. E em alma. E em alma. Mas vocês Porque têm sempre que precisamos de um reforço, então, Filomena, Mas o desporto contagia. sério? É bastante contagia. É uma área bastante o contagia. segredo de se manter jovem é mesmo estar no desporto. Eu estou aqui, vocês têm que contar esse segredo, vocês têm que contar esse segredo. Só estou Bem, aqui há aqui uma situação, já que isto é uma conversa aberta, nós temos que começar a falar. Mas aquelas questões que volta e meia vocês têm que estar preparados, não é? A Fialho está sempre muito sério no ar. Acho que é daqueles profissionais, não é? Que nós olhamos a sensação de Fialho, aquilo, nada de tira a concentração do Fialho. Mas vão acontecendo coisas que nós aqui desse lado sequer sabemos, não é? Verdade, se calhar isso tem um pouco a ver com a minha forma de estar e ver as coisas na vida. Sou uma pessoa séria. Pois, nota-se. Mas o desporto tem essas coisas. Somos às vezes capazes de viver o momento do jogo, por exemplo. Estava aqui a falar sobre a preparação em instantes. Nós vamos, por exemplo, para um jogo de futebol, em que preparamos o jogo para os 90 minutos. Sim. Depois, por azar ou por sorte, há um prolongamento de mais 30 minutos, Pois é. 15 de cada parte, e depois até as grandes penalidades. Então, são aspectos que nós temos que preparar, quer do ponto de vista documental, como também do ponto de vista psicológico e até físico. Isso. Exato, porque não é a mesma coisa fazer um jogo de futebol que tenha 90 minutos, Claro. como que depois passar os mais 30 minutos de prolongamento e aquelas paragens todas, e agora que há até aquele tempo prolongado de tempo de desconto. Os jogos hoje demoram muito mais do que Muito antes. mais tempo, Então, é uma pois é. preparação que nós temos que fazer. Começa do ponto de vista intelectual, conhecer as equipas, o próprio jogo, às vezes também Claro. o clima em si, na região em que estivermos, também pode ter a Também sua influência. influencia. Então, isso tudo faz com que nós sejamos pessoas muito. Pessoas que tenhamos assim, Sim. muita um jogo de cintura Um jogo muito de grande cintura, para não poder é? viver, Aguentar aquela vivenciar dinâmica. isso, poder transmitir de forma natural é. as emoções para quem nos esteja a acompanhar. Para quem relata, colega Narciso, tem de viver mesmo as emoções do jogo. Não tem como. E não pode mostrar de que clube é. E depois tem isso. São os temas. Se o clube do coração estiver a perder, não se pode demonstrar sentimentos aí. Não, claro, eu sempre fui conotado como sendo realmente alguém ligado ao 1º de agosto, mas fora disso. Vou já Mas não- desvendar mas não que é. É do Não, 1º mas de não é agosto. do Peraí, bem, o coração talvez tenha que falar para todos nós também. Como é que realmente eu surjo a fazer diretos? Sim. Não era fácil. Entro numa altura em que havia aqui, posso mesmo dizer, aqueles que a gente considerava os garanhões dos comentários. Exatamente. Eu estava em casa e o Tito Júnior diz, Deixa-me só dizer aqui, Narciso, Filomena, esteja à vontade. O que é que vai querer comer, filho? Olha, eu já me serviram um chá. Muito bem. A Catarina está aqui mesmo para dar o suporte. Muito Tem bem. aqui ovo, frutinha. A Filomena mesa hoje tá está bastante- bonita. A Filomena está bonita. Hoje vocês estão aqui Obrigada, na mas mesa. olha que ela também está sempre É. bonita. Sim. A Filomena está bonita. Vocês não passam Vão ter por de nós, deixar. Filomena, não Mas é? será que o segredo é o desporto? Eu quero passar pelo desporto. É só deixar aqui o segredo, que só queremos saber o segredo. não, mas é verdade que nós, a parte feminina conseguiu impor-se no desporto, provavelmente com a Filomena, a própria Analtina Dias também, passou pelo desporto, a Beatriz Alberto foi para os Estados Unidos também, mas já numa fase posterior, já não tinha o mesmo background que a Zurema tinha, não é? Porque ela ficou praticamente como alguém que teve aquele esteio. Mas dizia eu, como é que eu entro para realmente fazer transmissões? Sim. Isto foi num ano difícil. Em 1986 estavam a sair daqui Garanhões com Mário Silva, o Paixão dos Santos e muito deles. Dedaldino também depois entra. O Zé Eu estava- Cunha. O Zé Cunha era o chefe. O Zé Cunha era o chefe, já fazia. É. Então ele diz, Narciso, traz uma camisa branca. Eu quanto aí disse, e vem com mangas compridas. Tinha que se fazer pista primeiro. Ok. Antes. Todo mundo passava por... Para quem não por- percebe, o que é fazer pista? Nós fizemos bastante pista, né? A Zurema também fez pista. O que é fazer pista? Só que a Zurema fez a pista, a Zurema fez pista numa situação privilegiada. Era um carro Mas nós vamos- que ia buscar. Nós respondemos lá em casa e as pessoas perguntam, o que é fazer pista? No É desporto? o O que repórter realmente que tem o padrão e o poder de apoiar quem está a fazer comentários e quem está a narrar o jogo. Hoje aqui... E geralmente fica lá embaixo. Lá embaixo, lá no embaixo. estádio Hoje- ou no pavilhão, Hoje, a narrar no
movimento. Fica o sol. Há uma situação hoje que realmente essa situação foi toda Chamou as senhoras ficarem ao sol. Não, foi toda desvirtuada. Não, a Zulamia tinha um carro que levava, tinha aquele carro do Golf. Ela ia no carro O comigo. Tito Júnior é que conduzia o carro. Isso. Houve aquela situação pontual. Entro realmente para isso e tive um percurso que fico até hoje, praticamente. São praticamente 25 anos. Mas tenho muitas histórias tristes, onde morre um dos nossos companheiros que se chama Capingala, no avião da Maboca. Onde morreu a equipa toda de futebol. Nós vamos continuar aqui a nossa conversa, porque sim, ao longo desta caminhada, sim, ganhou-se, vocês formaram essa família, mas também, infelizmente, perderam colegas, não é? E eu acredito que quando isto acontece, né, deixa toda uma equipa destroçada. Nós vamos falar também aqui sobre os momentos bons, os momentos maus, que faz parte de toda a caminhada. Vamos fazer agora um curtíssimo intervalo, o nosso chat continuar no próximo bloco e queremos, claro, que você esteja connosco. Até já. A mesa. Tem vida aqui, esperança na cela trancada, sofrimento na saia da moça, mas tem vida aqui, e que tal olhar um pouco mais e perceber que a beleza dentro de ti entender. Só assim, sente o vento, sente a brisa desse mar. Tem vida aqui, depende só de ti. Se vives a morrer ou se vives a viver. Tem vida aqui, tem vida aqui, tem vida aqui. Não existe futuro, presente é agora que tu viveres. Vem, sacode a poeira, não leva a rasteira, faz acontecer. Sente-se sem arrebita, faz da vida pista e olha essa vista. Vem, levanta do chão, me dá tua mão e começa de novo. Porque tem vida aqui, não anda só assim. Sente o vento, sente a brisa desse mar. Tem vida aqui, depende só de ti. Se vives a morrer ou se vives a viver. Tem vida aqui, tem vida aqui, tem vida aqui. Tem vida aqui, não anda só assim. Senta a vida, brisa dessa mar. Tem vida aqui, depende só de ti. Tem vida aqui, Muito bem, abrimos este bloco com a voz de Magda. Tem realmente vida aqui, tem. Essa vida nós sentimos todos os dias quando vamos a esse programa Sua Manhã para todos vocês, quando estes profissionais desta casa de televisão acordam diariamente com disciplina, com muito foco para garantir a informação e o entretenimento para os angolanos. A Magda há de voltar para o nosso palco, mas nós seguimos aqui com a nossa conversa. Nós estamos no momento do nosso chá especial, chá patrocinado aqui pela Chicambe Eventos.
de forma a conhecermos um pouco mais a história dos nossos colegas, dos profissionais da TPA ao longo destes 50 anos. Vocês entram numa altura na televisão em que participam dessa virada, não é? Do analógico para o digital, não é? Vocês têm vivido todas as transformações aqui da nossa televisão. Do que vocês mais sentem saudades daquela velha televisão? Se tivessem que voltar, não é? E naquela altura era a televisão contraplacada. Era a televisão popular, né? Era a televisão popular da Angola. O que dá mais saudades, não é? Daquela velha televisão? Hoje nós estamos aqui numa realidade tão digital, né? Tudo tão atual, mas o que é que cria muitas saudades de lá mais para trás? Aqui um aspecto que é importante nós aqui frisarmos, não é? Não, temos que frisar isto. Claro. Migrou-se do analógico para o digital. Sim. O ciclo tecnológico conseguiu ter uma base evolutiva muito grande. Claro. Nós não podemos descartar esta questão. Sim. Mas há condições que as próprias cassetes SP, que tinham em termos daquilo que era a imagem, já davam um suporte bom à televisão também. Isto caiu apenas a RTP. Onde está hoje o nosso arquivo? Onde está o arquivo. A própria RTP ainda trabalha com cassetes SP. Ainda tem. Eles fazem essa transição, mas sem esquecer que, do ponto de vista daquilo que é o digital, dão-nos uma outra imagem. Isso é verdade. Talvez, realmente, partindo deste pressuposto, é que a televisão, neste momento, está onde está. Pois é. Nós não podemos descurar isso. Agora, se formos a estas transformações, não podemos esquecer que o arquivo tem uma base muito grande. Nós não temos um Nós arquivo. temos o arquivo do país. A TPA tem o arquivo do país. Durante muitos anos éramos a única estação do país, não é? E vocês sentem que naquela altura o nível de responsabilidade era maior por naquela altura sermos os únicos, não é? A passar informação e entretenimento aos angolanos? Não, a responsabilidade não, porque a responsabilidade tem que se manter. Isso. Quem trabalha em televisão tem que ser pontual, tem que aceitar que a tarefa é aquela, tem que cumprir. Quem trabalha na TPA tem que ter disponibilidade, tem que gostar do que faz, porque senão não vinga aqui, não vinga. Nós, por exemplo, hoje temos 3 canais. Pois é. Não seria possível transmitirmos o Afrobasket, os 36 jogos, se nós não tivéssemos os 3 canais. Exato. A televisão evoluiu muito. Pois é. É a primeira vez na história da TPA e da competição que a estação pública transmite os jogos todos em direto. E nós, numa primeira fase, tivemos que dividir entre o Canal 1 e o Canal de Desporto e Cultura. Exato. Portanto, evoluímos bastante. Hoje, por exemplo, estamos aqui. Posso mandar uma mensagem para o Gica? Gica, olha, o selecionador foi despedido, faz aí uma matéria. Isso. E ele, onde estiver, ele faz e manda para a rede. Então, Portanto, esse avanço tecnológico veio aqui facilitar ainda mais o trabalho, não é, que já tem sido feito, Fiat. Claramente, e falta dar um passo que se chama o mobile jornalismo. Qualquer um de nós, em que ponto... Esses nomes técnicos, o telespectador vai entender. Pois é, É verdade. Com o smartphone. Com o smartphone em qualquer ponto do mundo, nós podemos entrar e fazer um trabalho em direto, uma reportagem em direto, mostrar. Sim. Não está a pensar que eu esteja na Austrália, está a acontecer, está a passar por mim, Michael Jordan, por exemplo, e eu estou ali, está a acontecer um programa qualquer da tarde, arranho ali um inglesinho, faço umas perguntas ao senhor alguma coisa tem e conseguimos passar em direto. O furo jornalístico. É o chamado furo. E aí volto ao assunto que a Idusa falou há instantes, da responsabilidade que a TPA tinha e continua a ter, na época, porque era o único canal que o país tinha. Nós continuamos a ter esta responsabilidade, porque há este furo. Vamos lá pensar, eu consigo fazer isso na Austrália, falar com Michael Jordan, serei o único jornalista angolano naquele momento a entrevistar aquela tão imponente figura do desporto mundial. Então, esta tecnologia vai evoluindo, vai tornando também, de certa forma, mais fácil o nosso trabalho. Hoje, quem está em casa já pode ler um off e enviar aqui para os nossos editores e eles fazerem a concessão da peça
Pode não ter a mesma qualidade, mas enfim, conseguimos de alguma forma, também isso depende muito Nada se do perde, dispositivo não é? que nós estamos Imagina, faz. imagina, Edusa, que, por exemplo, quando eu estava no Mubango, no centro de produção da TPA Willa, nós tínhamos que correr para o aeroporto, ficávamos na varanda da estação a ver o avião passar, para depois irmos a correr para o aeroporto para mandar as cassetes para aqui. Os trabalhos que nós fazíamos, as reportagens que nós fazíamos, porque não tínhamos um link que pudéssemos mandar diretamente e a tempo integral. O trabalho para aqui, a reportagem para aqui. Agora já não, estás no banco, agora fazes a reportagem num cliquezito, a matéria está aqui, a Zurema já consegue pôr no Diário Desportivo, por exemplo. Naquele momento. E o que acontecia? As matérias perdiam completamente. Havia vezes que as cassetes no aeroporto chegavam para a estação na altura ao Chimie. 2 dias depois, e as matérias perdiam a atualidade. E nós não podíamos, aquilo anda, que era o centro de, pronto, que era a televisão mãe, vamos assim dizer, não podia passar as matérias e lá se ia um trabalho todo por água abaixo, um esforço todo por água abaixo. Agora não. Pois é. Pelo menos algum momento assim marcante, ou algum momento que gostaria de reviver, se calhar alguma missão que foi muito especial, não é, para si, e que se tivesse a oportunidade de reviver, qual é que seria? Olha, eu no desporto tive muitos momentos marcantes, felizmente. Por exemplo, estive no Mundial de Futebol da Alemanha. Estiveste na Alemanha? Estive na Alemanha. Em 2006? Em 2006. Foi um momento inesquecível e bastante marcante para a minha carreira. Eu já vou a caminho de 36 anos de televisão. Desde os 50 até os 36. Sim, e felizmente, e com muito orgulho, foi um dos momentos muito marcantes na minha vida profissional. Também já estive em várias coberturas mundiais de handball, afrobasket, campeonatos africanos de basquetebol, afrobasket. Então são momentos que fazem a nossa trajetória e que enchem-nos de orgulho. Claro. E ainda espero continuar a somar mais momentos marcantes. Olha, a vossa visão é sempre muito técnica. Quando vocês estão a ver alguma transmissão, até que seja de profissionais de outras partes do mundo, vocês conseguem, por exemplo, acompanhar uma partida, seja que for, ou algum conteúdo que tem a ver com o desporto, e apenas ver sem ter aquela visão um pouco técnica, ou não? Ou já é difícil, não é? Ver uma transmissão, imagino que vocês estejam em alguma outra parte do mundo, olhar e estar sempre atento aos aspectos técnicos da coisa, não é? É complicado. E eu faço essa questão, porque às vezes as pessoas, não é? Da família, os amigos, é que às vezes notam que se calhar vocês estão meio que a trabalhar e até num momento mais descontraído. Como é que vocês gerem essa questão? Colega Narciso. Olha, Edusa, não é fácil gerir isto, até porque sempre que existe um jogo de futebol, há aquela tensão do ponto de vista do enquadramento que tu fizeste referência, os aspectos técnicos, as faltas, porque o futebol não também, dá para ver só, não é? as diferentes modalidades estão sempre a evoluir, mas na área desportiva nós já tínhamos um ciclo que era para partir para as especialidades. Este fazia Y, aquele fazia X e cada um tinha o seu ciclo de interesse naquilo que queria fazer. Até porque pode dominar mais um. Ninguém pode dominar. Nós também não sabemos tudo, nós somos expertos em tudo. Nós sabemos de acordo com aquilo que é a nossa visão. E o Fiel instante estava a falar daquilo que era o móvel, né? Do Rui Almeida. Nós tivemos isso e de uma ou de outra forma, enquadrados, dá também naquilo de onde nós não podemos esquecer. Estava um bocadinho a falar aí a situação da Filomena, que teve no Mundial. Quem foi para a Alemanha primeiro fomos nós. Eu conheci todas as cidades da Alemanha. Olha! Todas. Andei muito de avião, porque depois fomos inaugurar os estádios. E eu estava disposto a levar muito dinheiro, levei 500. Mas deu para... E há outras questões. Eu ia falando do Capingala, do avião da Maboca, mas não posso me esquecer de outras questões do Feliciano Mágico, que eu viajei com ele 2 vezes, fui para as Ilhas Maurícias, tivemos uma história bonita. Estávamos a passear e estava alguém a dar um autógrafo. Era o Sylvester Stallone. Sério? E eu gritei Rambo. Eu também. Não tínhamos nada para a coisa. Pois, como é que eu vou captar isso? Eu andava assim atrás dele para ver se realmente apanhasse alguma coisa. Mas outras situações. Agora, por exemplo, em Manila, o Michael Jordan foi inaugurar uma coisa dele da marca, Michael Jordan. E nós estávamos fora, eu, o Zacarias e o Norberto. E ele, o que é aí? Ele estava assim um panfleto grande.
Ele era o homem que realmente estava dentro do corpo. Ele a sair, não deu para ver todo mundo atrás, aqueles filipinos. E eu também à procura para ver Michael Jordan. Só vi a cabeça dele, do Michael Jordan. Já não Mas vi. viste qualquer coisa. Mas vem qualquer coisa. já vi. Exatamente. Muito, Olha, muitas- mas são esses... Muitas coisas boas, como por exemplo a questão do Ângelo Vitoriano, entrar numa sala como se fosse aquela questão da entrega dos Oscars em Hollywood, ela receber. Aquilo foi a coisa mais bonita. Nunca realmente. A emoção não só enquanto profissional, mas também enquanto Muitas coisas. A ambulante. ida do Jonas Saville à televisão para falar, por exemplo, o Ernesto de entrevistar, estava eu realmente no corredor e veio alguém com um rádio. Eu não sabia o que é que estava a passar. Era Racunço, 91, 92. Oh, veio o Tibal, falei de Baltazar. Sim. Sai daí, Sai que porque está a ele passar. vinha, encosta. E eu vou e fico ali para o jardim. Para E ele perceber entra, quem vai. era, né? Quem o recebeu, na altura, quem o recebeu, foi sem margem de dúvidas, era o diretor da televisão. Vinha o Carlos Cunha, Nelson Rosa, uma coisa, vinha o Guerreiro também. Na altura. Vinha o Guerreiro e vinha muita gente para o receber. E ele entrou, também fiquei a ver, eu disse, "Porra, tenho que sair daqui, porque eu andava de Simpson. Olha! O Ernesto andava de ama. E punhamos todos, eu disse, pô, Aí você já ficava tudo ali, né? A Yama é melhor que a Simpson, não é? Como é que vocês... E são muitas histórias que eu digo, só vocês estando aqui, exatamente para contar, e as pessoas a perceberem exatamente de momentos tão bonitos que foram vividos ao longo destes anos todos. Como é que vocês olham para o futuro, não é? Para a continuidade que precisa existir? Idusa, com a sua permissão, Sim, claro. há instantes estava aqui a falar sobre as transmissões, o jogo como tal, que nós hoje não assistimos só como jogo. Há a nossa avaliação técnica, Isso. tática do jogo em si. Hoje, cada um de nós é um pouco treinador também. E há também aquela avaliação técnico-profissional. Hoje há o mundo, hoje as grandes transmissões desportivas, quer do basquetebol, desporto de sala, como o próprio futebol, há uma SPAD câmara, que é a câmara aranha, que fica ali em cima. Por exemplo, quando o indivíduo está a dar o centro, aquilo é uma maravilha e todos nós hoje queremos ver. Há também um número exigido de câmaras para os jogos de futebol e até de basquetebol. Hoje, quando nós estamos a ver um jogo internacional, até da Liga dos Campeões, há falhas, eles não são perfeitos, também falham. Sim. Há falhas que nós aqui conseguimos detectar. Não, este replay se calhar ficaria melhor com a câmara que está ali na linha de fora do jogo. Não, o penalti se calhar tinha que ter o replay com a câmara que está atrás da baliza, ou com a grua, se calhar. Então, hoje nós também temos um pouco desse cuidado, para além de analisar que o treinador A ou B, ao invés de colocar o jogador 1 ou 2, devia ter colocado o 4, porque se calhar dava mais fluidez ao jogo, outra velocidade, outra técnica, se calhar é mais impetuoso do ponto de vista físico. Então, estes aspectos todos nós olhamos e quem está ao pé de nós, não importa se é a esposa, se é o irmão, a mãe, é capaz de mais. Vê só o jogo. Eu já estou a ver. Você não consegue ver só o jogo. Eu já estou a ver o futuro do Fialho. Vai ser treinador, vai ser técnico. Olha, e é exatamente sobre o futuro que eu queria, gostava de perceber, não é? Qual é a vossa visão do futuro? Nós estamos a comemorar 50 anos agora de TPA, mas qual é a vossa visão para os próximos anos? Falar sobre a continuidade, não é? Que essa precisa existir e com o mesmo rigor, com a mesma disciplina. O que é que está a ser feito hoje, não é? De que forma é que vocês estão a deixar esse legado para que se assuma também com tamanha responsabilidade para quem for assumir lá mais para frente, seja o desporto, como exatamente noutras áreas aqui da nossa televisão? O futuro, no meu ponto de vista, parece mais facilitado, mas há um perigo. O jovem que hoje sai da escola não é humilde, não lê, não pergunta. E quando isso não existe num profissional, é perigoso. A fiscalização vai ter que ser maior. Apesar das novas tecnologias facilitarem o trabalho de qualquer um de nós e destes jovens que saem agora das faculdades, mas ele tem que ser humilde, ele tem que ouvir, ele tem que ler, ele tem que perguntar. Eu na redação, e os meus colegas que digam se eu não digo a verdade ou não, sou a que mais pergunta. Eu entro a perguntar e saio a perguntar. E um jogo que vimos os 4. Foi 2-0, mas eu ali a escrever, foi 2-0, né? O 1º de agosto, 1º de maio. Sim, foi 2-0. Temos que perguntar, tem que haver humildade. E na nossa juventude hoje, não temos isso. apanhando aqui a pega da Zurema, hoje nós já temos a vantagem, porque temos copy e passe. Fazemos tudo através daquilo que vem na internet. Paixão, Mário Silva, Zé Cunha, que iam buscar jornais que vinham de Itália. Iam para tirar. Era difícil. Eu às vezes dizia, eu nunca vou chegar aí.
porque nós auxiliávamos. Eu, de Daldino, Contreiras, e tínhamos realmente este papel. Mas hoje está tudo aí. Hoje, para fazer um comentário, está tudo aí. Mas eu também não sou muito a favor, porque as pessoas têm que fazer um exercício daquilo que em termos da sua mente sabem, para poder transmitir ao telespectador. Claro, porque às vezes até Depois os as erros pessoas ficam também todas- são reproduzidos. É verdade, não é? porque As aquilo, pessoas eu não fazem- sei amanhã se realmente existir uma situação contrária. Se haverá esta possibilidade, em termos técnicos, de alguém aqui fazer, por exemplo, uma reportagem com base naquilo que é a base exterior, ou mesmo, aqui tem que ser ao terreno, e nós, está tudo Nós visível. vamos ao terreno. Vamos ao terreno e entrevistamos, depois tem que vir contar as bases factuais. Já fora é difícil, mas eles faziam. Mário Silva falava italiano, francês, inglês, porque ele trabalhava depois também na Embaixada de Itália, não é? E havia, quer dizer, uma vontade muito grande. Parece que as pessoas tinham aquilo como um hobby. Para fazer desporto, a necessidade das pessoas saberem. No desporto saíram muitos quadros realmente para a televisão e além trabalho. Nós temos, eu por exemplo, eu fui 7 anos também chefe na televisão. Muito rigoroso? Não, muito não. Muito rigoroso? Como que o colega Pelo menos Narciso, enquanto exigente, muito exigente. Nós recebemos aqui muita Tem gente. que estar Por tudo exemplo, ali. nós recebemos o Neto Júnior, já foi, recebemos o Neto Júnior, recebemos o Luís Caetano, mas o Luís Dava muitos Caetano bafos? já fazia televisão Não. no Era um AMBO. chefe agregador. Não, era bom. O Luís Caetano já fazia televisão no AMBO. Eu conheci o Luís Caetano como operador, porque ele jogava basquete também. Também Jogava marcou basquete. 79 pontos como tu? Não, ela era juvenil, ela já era juvenil. Não. Mas às vezes as pessoas estão com esse sorriso. É verdade que nós... Foi isso que aconteceu. Não só... Nós estamos a tu não- duvidar A das tuas... história... Narciso, Tu não ficaste- Narciso, ficaste a nós saber não disso? nós não estamos a duvidar da tua capacidade técnica. Não fui eu quem contesta, ora, fui eu. Exatamente. Não foste. A história não mente. A história não mente. Mas, Eduardo, Olha, mas a questão de formação também é muito É importante. importante. E nós temos visto jovens com muito boa vontade. Temos visto jovens a fazer coisas boas, coisas bonitas. A própria televisão hoje é exemplo disso. Temos muitos jovens agora a começar e a brilhar. E o futuro destes jovens não pode ser outro, na minha perspectiva, senão um futuro com bastante sucesso. E é preciso que haja jovens que nos substituam. Tem que ser. Porque a televisão não pode parar. Nós daqui a bocadinho vamos pendurar as chuteiras, como se diz na gíria do desporto. E temos que passar o testemunho e dar lugar aos jovens que estão a despontar. E são muitos. Olha, maravilha, é tão bom. Por que o tempo em televisão tem de ser assim, não é? Eduardo, Nós estamos... terminou? Aqui o tempo voa. O Narciso não pode falar mais, ele fala muito. Olha, nós estamos aqui a chegar, pois é, mas já de forma que vocês assim voltam para o nosso programa. Nós vamos terminar aqui o nosso momento, mas vou pedir que vocês que façamos um brinde, né? E que vocês deixem uma mensagem, assim, muito rapidamente cada um de vocês, quer dizer, um brinde, não é, pelos 50 anos da nossa televisão e que mensagem deixar para esta casa, não é, para esta família, que é a família TPA. Vamos começar pelo colega Narciso, porque como o colega Narciso, ele tem sempre, não é, muito mais o que falar, então vamos começar aqui pelo colega Narciso e depois deixamos a última mensagem. Enquanto eu vou aqui pegar os vossos brindes, porque tem brindes. É verdade. Sinta-se à vontade. Edusa, isto foi o pouco do muito que nós temos. Não termina aqui, provavelmente, mas gostaria de ver uma televisão do amanhã com um nível de desenvolvimento muito mais abrangente e que pudesse, dentro daquilo que é a sua base editorial, técnica, servir realmente todos os angolanos, continuar a servir como ela serve, com um padrão de visibilidade que realmente todos sejam enquadrados como uma família. E acredito que a televisão evoluiu e dentro destes 50 anos vai procurar também ter os melhores padrões e dinâmicas para continuar a servir os angolanos e não só. Com certeza. Colega Narciso, aqui o seu brindezinho. Muito obrigada. Zurema. A minha mensagem. Exatamente. A minha mensagem, sim. Eu aposto na formação dos nossos jovens brilhantes, na humanização. Isso tem que existir numa organização para que os próximos, aqueles que me vão substituir, sejam felizes como eu sou aqui na TPA. Então vamos apostar na formação, na humanização e pensar sempre no dia da manhã. Televisão é equipa, televisão é grupo e para se ter sucesso aqui temos que ser humildes, saber ouvir, ler e perguntar sempre muito. Maravilha.
Zulema, aqui o seu brinzinho. Obrigada. Colega Fialho, sinta-se à vontade. Exato. A minha mensagem é de esperança. Esperança que tudo possa melhorar nos próximos tempos, de disciplina, que nós tenhamos esta grande premissa da vida, que é a disciplina que nos faz chegar aqui cedo, é que nos faz cumprir com rigor, com alguma qualidade as nossas obrigações e que haja esta congregação de todos os filhos da televisão pública de Angola e que venhamos a ter claramente dias melhores. Maravilha. Colega Fialho, aqui tem o seu, vou passar aqui para este lado. E a Filomena pode deixar o seu recado. O meu recado vai para os jovens que queiram seguir e trilhar o nosso caminho, que acreditem, que sigam o vosso objetivo, que persigam o vosso objetivo, como já disse a Zurema, com humildade e pronto. Aí teremos, se calhar, quem sabe, muito rapidamente, brevemente, uma Ana Lemos, uma Mariana Ribeiro, até mesmo um Ernesto Bartolomeu, porque nós vamos ser substituídos, nada é eterno e a qualidade que a televisão pública de Angola tem demonstrado e mostrou até aqui tem que continuar. Isso não podemos deixar em mãos alheias. Então, são os futuros, é a futura geração que vai dar continuidade ao nosso trabalho. Também teremos uma próxima Zurema, porque não? Claro, O próximo sim. Eu vou ficar aqui muito tempo. Esta é a minha mensagem. Aqui o Acreditem, sigam em frente. E eu aproveito mais uma vez a oportunidade para agradecer a disponibilidade Então, eu só quero deixar um beijão à minha irmã Tatiana, porque se eu não fizer isso, ela vai ficar muito zangada comigo. Um beijão, Tatiana, rápidas melhoras. Boa. Agora sim, colega Narciso, Zurema, Fialho, Filomena, muito obrigada. Obrigada pelos ensinamentos, obrigada por serem essas referências para o país, para todos nós, aqui dentro da nossa casa de televisão, e que venham mais 50, 100 anos, 150 anos, não é? De TPA. E claro, sempre unidos como uma família. Obrigada. E, claro, a continuação de um ótimo trabalho, porque eu sei que eles saem daqui e têm de correr, não é? Para os afazeres. Obrigada. Obrigada. Isso. É dessa forma que nós colocamos aqui o ponto final para o nosso chá especial de quinta-feira. Agradecer também a Chicambi Eventos, que foi responsável aqui de preparar esta mesa incrível, não é? Mas, a nível de programa, nós continuamos no último bloco. É momento de intervalo. Voltamos já. Angola é uma estrela.